aqui temos um triângulo grande. Legal. Aí tem triângulos menores. Observe, pessoal, que o triângulo grande, aqui é 90 graus. Quando ele marca 90 graus aqui, e no desenho também 90, 90, então, quando os ângulos são iguais, nós podemos afirmar, pessoal, que esses segmentos são paralelos. Isso é importante. Beleza. Um detalhe interessante, se eu tenho retas paralelas, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Aqui beta, aqui beta, e aqui beta, Manuel. Ok. Ele deu vários valores, Manuel. Interessante. Vários valores. O grandão, tudo isso aqui, ele falou que é 26. Depois ele disse que aqui, ó, é 13. Vou botar um 13 mais pra cá. Fala, Samuel, bem-vindo. Esse pedaço aqui, 7,8. 7,8. Tudo bem. Tem mais coisa aqui. 7,2. Ah, tá. Aqui é 7,2. 12 é tudo isso aqui. 12. E o grandão aqui é 24. Tá. Tudo bem. Marquei aqui esses vários. Ah, tem mais coisa ainda. Aqui também é 3. Aqui é 5. E aqui, Manuela, aqui é 10. Ok. Muito bem. A pergunta é... tem que marcar também os vértices. Vértices. Calma aí. E, B, A, C, D, F. Beleza. Bom, vamos agora à pergunta. Os triângulos, pessoal. OAC, vírgula, OBD e OEF são semelhantes? São semelhantes? É a pergunta. Isso é legal a gente discutir esse conceito básico. O que é uma semelhança triângulo? Pessoal, é o seguinte. Figura semelhante. Digamos que eu faça aqui uma foto pequenininha do Hernani. Professor Hernani, foto. E aqui uma foto maior minha. Pessoal, se for a réplica,
exatamente a mesma foto, só que aumentada, são figuras semelhantes. Semelhantes existe isso, há uma semelhança das figuras. Mas o que é interessante a gente avaliar, que vai ter que ter uma espécie de razão de semelhança. O que é razão de semelhança, Manuela? É quantas vezes uma figura é maior ou menor do que a outra. Por exemplo, se eu falar assim, não, aqui a razão de semelhança é 10. A gente usa muito um K, né? Para razão de semelhança. Se eu falar que a razão de semelhança é 10, o que significa? Que cada parte do meu corpo, na foto maior, é 10 vezes proporcionalmente a cada parte do meu corpo na foto menor. Então, por exemplo, a minha orelha é 10 vezes maior do que essa orelha aqui na foto menor. Isso é só um desenho. O meu nariz, se a razão de semelhança é 10, então o meu nariz vai ser 10 vezes maior do que o nariz da foto menorzinha. Então, cada parte do corpo vai ser proporcional. O meu pé vai ser 10 vezes maior. Entendeu, Manuel? Sim. Então, existe a chamada razão de semelhança. Tá? Muito bem. Aí ele faz aqui uma pergunta. Como é que a gente define quando um triângulo, pessoal, é semelhante a outro? Tem regra. Se eu tiver dois triângulos, tá? E você puder afirmar, pessoal, que esses dois triângulos, Manuela, tem dois ângulos comuns. Se tiver dois ângulos comuns, que a gente usa muito o termo congruentes, tá? Então você pode afirmar que eles são semelhantes. Você pode afirmar que o terceiro ângulo, ele vai ser igual. Vai ser congruente. A palavra congruente você pode dizer que é igual. Como fosse igual, tá? Muito usado congruente, termo. Então, pessoal, vamos usar a lógica. Digamos que esse ângulo verde é 50 graus, aqui também 50 graus, aqui 60 graus, aqui 60 graus. Dois ângulos comuns, congruentes. Então, qual a lógica? Como é que eu vou achar x? Você sabe. 50 mais 60 mais x é igual a 180. 110 mais x é igual a 180. Quem é x? 180 menos 110. Quem é x? 70 graus. Então, esse x aqui, 70 graus. Mas é óbvio, pessoal, que se eu for calcular aqui, também não vai dar 70? Claro, que é o mesmo cálculo. 50 mais 60 mais x igual a 180. Vai dar 70. Então é óbvio, né? Você tem dois ângulos iguais, o terceiro também tem que ser igual. Concorda, Júlia? Sim. É lógico, né? Entendeu, Manuel? Se tem dois ângulos comuns, o terceiro vai ser fatalmente comum. Ok, Manuel? Então, em cima desse raciocínio, você já pode garantir quando dois termos são semelhantes. Ou não. Aí ele fez a pergunta, nessa questão aqui. Ó. Os triângulos OAC, calma, cadê o OAC? Cadê o OAC? Aqui é o OAC.
AC é o pequeno. Eu vou dizer ele separado. OAC. Então, OAC. Repara que o AC tem um ângulo beta, tem um 90 graus. Beleza. O AC é semelhante a OBD? OBD. Vamos lá no OBD. OBD. Então, no OBD, OBD. Então, no OBD, aqui é beta, aqui é 90 graus. Manuela, OAC, esse aqui, OBD, esse aqui. Eles têm 2 ângulos iguais, né? Se eles têm 2 ângulos iguais, eu pergunto a você, o terceiro será igual, sim ou não? Sim. Sim. Mas basta apenas avaliar 2 ângulos. Se tiver 2 ângulos comuns ou congruentes, eles são semelhantes. Pegou? Acabou. Basta analisar 2 ângulos. Você não precisa analisar o terceiro. O terceiro, ele, obrigatoriamente, seria igual. E o OEF? OEF, que é o grandão. O OEF, tranquilo. Aqui 90. Aqui o beta. OEF. OEF. Manuela, o OEF, por acaso, é semelhante aos outros dois, sim ou não? Sim. Por quê? Porque tem 2 ângulos comuns. E, consequentemente, é que isso até é óbvio, né? Se a gente marcar aqui de preto, aqui, ó, esse ângulo que estou marcando preto, é esse, que é esse, do preto. Que também é esse. São 3 ângulos iguais. O terceiro é igual, né? Como óbvio, porque ele é comum, né? O desenho deixa bem claro isso. Então, essa questão pergunta, são semelhantes? São. Interessante essa questão, ele deu valores. Eu vou fazer um cálculo aqui, tá? Um cálculo aqui, só para descobrir a razão de semelhança entre eles. Nesse pequeno, aqui é 3. Nesse grande, médio, aqui é 5. E esse, aqui é 10. Se eu pegar e dividir, Manuela, o 5 pelo 3, eu achei K. Que esse K é a razão de semelhança. Então, se uma questão pedir razão de semelhança, é só dividir um lado pelo outro. Entendeu, Manuela? Sim. E aqui tem 2 opções. Ou você faz 5 está para 3, ou 3 para 5. Então, na verdade, você vai perguntar assim, procure a razão de semelhança, eu tenho 2 respostas, tá? Pode ser esse lado está para esse, 5 para 3, ou 3 para 5. Isso aqui é chamada razão de semelhança, como eu havia comentado anteriormente, é assim que se escolhe. Então, entre esse e esse, razão de semelhança é 5/3 ou 3/5. E entre esse e esse, qual a razão de semelhança? É 10 para 5, que vai dar 2. Ou ao contrário, 5 para 10. Que se você for simplificar, 5 para 10, por 5, 1, por 5, 2, meio. Então a razão de semelhança, vírgula, pode ser 2 ou meio. Mesma coisa. E qual é a interpretação? Quando você olha para o número 2? Significa
que esse lado é o dobro desse. Significa, então, que qualquer lado, proporcionalmente, é o dobro do outro. Já que a razão de semelhança é 2, Vitor, então esse aqui é 10, aqui é 5. Olha aqui no desenho, está um pouco zoneado isso aqui já, né? Total aqui é 24, aqui deu 12. Novamente o dobro. Esse lado total aqui, Emanuel, ele deu como 26. E esse lado aqui é 13. Por acaso é o que, Emanuela? O dobro de novo. Ou você pode pensar que esse é o dobro desse, ou o contrário. 13 é metade de 26. Dá no mesmo. Mas é uma relação de dobro, ou de metade. Tá entendendo, Emanuela? Então, quando você tem quando você vê que um triângulo é semelhante ao outro, essa proporcionalidade vai ser uma constante. Nesse caso, desse com esse, a relação é o dobro. 26, 13, 10, 5, 24, 12. Desse triângulo com esse. Desse com esse é outra relação, mas também é proporcional. E dessa forma, então, você pode usar isso para resolver problemas. Tá? Começou a entender, Manuel? Deu uma clareada legal? Sim. Em cima disso, eu vou criar um problema. Mas você quer printar para guardar essa bagunça aqui ou não precisa? Não. Deu para entender? Tá. Então, presta atenção, eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse problema, essa situação, né, e criar um problema. Que aí seria a situação clássica, né, da semelhança. Que seria o quê? Pegar dois triângulos. Deixa eu refazer. Que é pegar dois triângulos. Aí depois que você determina que eles são semelhantes, sei lá, você observou, tem dois ângulos comuns. Legal. Então são semelhantes. Uniram. Beta, beta. Aí como é que viria as questões? Viria assim. Ele vai dar, eu vou inventar valores, tá? Vou botar aqui 10, 6 e 8. Aqui eu vou botar, deixa eu botar aqui, vou botar 5 mesmo, x, bem simplesinho. Aí o cara pergunta, ache x e y. Mas primeiro, antes de fazer qualquer conta, tu tem que fazer o quê? Verificar se são semelhantes. Aí você vê, beta, beta, 90, 90, dois ângulos comuns são semelhantes. E o terceiro ângulo tem que também ser igual. Se tem dois comuns, o terceiro será comum. Aí como é que vamos armar a conta aqui? A armação é bem interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui triângulo G grande e P pequeno. Manuela, você vai escolher um dos triângulos, ou grande ou pequeno. Escolhe um. O grande. Grande. Do grande, escolhe um dos três lados. O 10. 10. Veja que foi bem aleatório. Você que escolheu. Não tem problema. Agora, esse 10, que é o lado oposto ao ângulo 90 graus, está para o 5. 5. Ó, resumo uma razão de semelhança. Essa razão de semelhança vai ser igual a todos os outros lados. Então, esse lado com esse, razão 2. Do mesmo modo, já que você começou pelo grande, aqui ó, em cima, embaixo o pequeno, vai ter um padrão. Todo mundo em cima é grande, todo mundo embaixo é pequeno. Se você começou pelo grande, você fez grande, lado 10 do grande está para o lado 5 do pequeno, você agora vai voltar para
para o grande de novo. Escolhe um dos lados do grande, ou 6 ou 8, tanto faz. O 8. O 8. O 8 do grande é proporcional ao y do pequeno. Está captando? Como aqui é uma divisão, essa divisão tem um nome, chamada razão de semelhança. Tudo isso aqui é igual a razão de semelhança. A divisão é igual. Como a divisão é igual, você pode montar agora equações. Então, 10 está para 5, assim como 8 está para y. O que sobrou? O 6. Obviamente vai estar para quem? O x. Tu está entendendo? Sim. Aí continuando. 10 para 5, 8 para y, 6 para x. Agora acabou a geometria. Agora vai ser mais uma álgebra, né? Os cálculos da álgebra. Como aqui eu tenho 3 partes, você resolve uma parte que tenha número por letra e depois outra parte. Se bem que aqui está um cálculo bem simples, né? Porque 10 por 5 é 2. Então 2, esse 2 aqui, que é a razão de semelhança, é igual a 8 por y. E do outro lado, e esse mesmo 2 é igual a 6 por x. Então você entendeu? Você pega esse valor numérico, iguala aqui, depois você iguala aqui. Faz 2 cálculos separados. Entendeu, Manuel? Sim. E aí, Júlio, você tem, com essa minha explicação, o processo geral para resolver qualquer problema de semelhança, seja básico ou complexo. É só você separar, determinar primeiro que são semelhantes, depois fazer a proporcionalidade, onde essa razão, como eu já falei, é uma razão constante, chamada razão de semelhança. Aí é só fazer a conta aqui, Manuel. 2 vezes y, 2y é igual a 8. Y é 8 por 2, que vai dar 4. Cruza aqui, 2x é 6. Quem é x? 6 por 2, quem é x? 3. x2 e aqui y4. Difícil, Manuela! Não. Deu uma boa clareada, Manuela? Uhum. Show de bola! Maravilha! Beleza. Então eu peguei, na verdade, uma questão que você sugeriu e dei uma ampliada na visão, que é o que você vai ter que ver mesmo, esse tipo de questão aqui. Beleza? Legal, Vitor? Questão 4. A. Ele deu um triângulo retângulo. Tá? Aí falou que aqui é 50 graus. Ok, 50 graus. Aí aqui é x e aqui é 30 centímetros. Em cada item, calcule a medida de x usando os valores dados na tabela trigonométrica. É o seguinte, eu não tenho tabela trigonométrica. Na tabela trigonométrica é o seguinte, deixa eu lembrar, antes de falar sobre ela, eu tenho que lembrar de um negócio importante. Que é o seguinte. Aqui ângulo alfa, de modo geral, tá? Com 90 graus. Vou chamar esse cara aqui de CO, que é cateto oposto. Lado oposto. Cateto oposto. Aqui CA, que é cateto, que é lado adjacente. Adjacente significa que é vizinho, colado ao ângulo, colado. E aqui a famosa hipotenusa. Muito bem. Existe uma chamada razão trigonométrica. Ou melhor, razões. Razões trigonométricas.
trigonométricas. Razão, pessoal, é divisão. E as razões têm nomes. Se eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, quem criou isso deu nome para cada razão, para cada divisão. O nome que se dá à razão, que é divisão de duas grandezas, no caso aqui lados. O nome da razão do cateto adjacente à hipotenusa se chama famoso cosseno. Cosseno do alfa. Se eu pegar agora e dividir o cateto oposto pela hipotenusa, essa razão tem um nome, seno de alfa. Então, cada razão dessa tem um nome. E se eu pegar e dividir a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, aqui é outra razão tangente. Então temos o cosseno, o seno e tangente, pessoal, que são as razões. Razões trigonométricas. Está entendendo, Manuel? Sim. Então são nomes. É curioso isso, né? Cada divisão dessa ganhou um nome. Né? Cosseno, seno, tangente. Existem outras razões, tá? Mas vocês não vão só usá-las no primeiro ano. Isso não cai em concurso, é só do primeiro ano. Eu acho que não. É raro ver cossecante com tangente. Mas eu posso até comentar, né? Porque esses concursos são muito doidos. Às vezes cai coisa que não estaria no programa. Mas outro dia eu comento. Bom, para agora. Cosseno, seno, tangente. Ok. Então, nessa questão aqui, Manuel, ele quer o x. Falou que aqui é 50 graus, aqui é 30. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Alguém que não tinha o que fazer, literalmente, pegou todos os ângulos, de 1 grau até, sei lá, 360 graus e foi dividindo. Ou melhor, vamos botar até 90 graus. Tá? E foi dividindo o valor dos lados. E cada divisão deu um valor numérico. Só que esse valor numérico, Manuela, não dá para tu decorar, nem eu, nem ninguém. Pelo menos ninguém normal. Tá? O valor dessas divisões. Por exemplo, observe que nesse caso aqui, ó, esse x, ele está no lugar do cateto adjacente, com 30 hipotenusa. Então, qual vai ser a razão que eu vou usar para matar esse problema? Vou usar uma razão que envolva cateto adjacente e hipotenusa. Me fala, vai ser o cosseno, o seno, a tangente, que relaciona cateto adjacente com hipotenusa. Aí está na cara, é o cosseno. Entendeu, Manuel? O cosseno relaciona, calcula a razão, a divisão, né, entre cateto adjacente e hipotenusa. Que é justamente o adjacente que eu quero descobrir. A hipotenusa eu já tenho. Então foi o seguinte, eu vou apagar esse pedaço aqui, tá? Vai ficar só com o cosseno, que eu vou usar agora. Cosseno do ângulo alfa. Que alfa é esse? 50 graus. É igual cateto adjacente, que é o x, e hipotenusa 30. Entendeu, Manuel? Sim. Só tem um probleminha. Eu não sei. E tenho raiva de quem sabe. Porque isso aqui não é normal.
quanto vale cosseno de 50 graus. Mas olha o que falou o texto, né? Em cada item, calcule a medida de x usando os valores dados na tabela trigonométrica. Então me ajuda aí, Manuel. Vá na tabela, ou do seu livro, ou da internet, e me fala quanto vale o cosseno de 50 graus. É um número que tem várias cargas decimais. Me responda só até a terceira, tá? Depois da vírgula. Tá. 0,6428. 0,6428. Me deu 4 casas. Tá ótimo. Igual x por 30. Então você está entendendo? Esse cara é uma razão. Lembra da razão? Que a gente divide um lado pelo outro? É uma razão. E alguém calculou, né, o cosseno de 50 ao dividir o adjacente pela hipotenusa. Deu esse valor, isso é uma constante. Então, todo cosseno de 50, não interessa se o triângulo é pequeno ou é grande. Pode ser pequenininho ou gigante. O cosseno de 50 é esse valor. Entendeu, Manuel? Sim. Aí cai aonde? Numa equação periodical. Que agora é mais fácil de resolver. Vou botar um aqui embaixo. Então foi muito legal, pessoal, a sugestão da Manuela, que a gente deu uma relembrada nesse conceito de semelhança e trigonometria. Aqui é trigonometria. O que é trigonometria, pessoal? Quando você relaciona lado com ângulo. Todo problema que você relacionar lado com ângulo é trigonometria. É uma parte específica da geometria. Entendeu? Não adianta aqui cosseno, seno e tangente. Beleza. Agora é só fazer conta. Aí vai ser 1 vezes x, x. 30 vezes 0,648. Manuela, por gentileza, dá quanto isso aqui? Usa a calculadora. Quanto vai dar 30 vezes 0,648? Deu 19,284. 19,284. E 4. Mas eu me pergunto o seguinte, ó. Com aproximação na segunda casa decimal. A segunda casa decimal, Daniela, Manuela, é aqui, ó, no 8. Então eu vou aproximar só o 8. Se você for aproximar 8, então você vai jogar fora o 4, correto? Mas o 4, ele é menor que 5. Aquele cara que você joga fora, se ele for menor que 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tu joga fora e repete. Mas se quem você for jogar fora, se for... Pessoal, perdão, é um pouco de cansaço. Se for menor que 5, 4, 3, 2, 1, 0, joga fora e repete aqui. Agora, se quem você for jogar fora for 5, 6, 7, 8, 9, tu joga fora e bota mais um. Você lembra disso, Manuela? Sim. Regra de aproximação. Então, como aqui é 4, abaixo de 5, joga fora e repete. Então, na regra de aproximação, até a segunda cara decimal, a resposta vai ser 19,28. Entendeu, Manuel? Difícil? Não. Beleza, pessoal. Muito legal. Excelente. Deixa eu apagar aqui. Muito bom, muito bom. Continuando. Eu vou até aproveitar e botar uma regrinha aqui chamada soca à toa. Vou usar discursivos. Soca à toa é o seguinte. Esse SOH, S é O sobre H, é o seno. Seno, cateto oposto e hipotenusa. K é cosseno, C de cosseno. K
cateto adjacente, hipotenusa. E toa, tangente, cateto oposto, adjacente. Ajuda, Manuel. Só que a toa. Legal. Show. Vou pegar agora essa questão aqui. A B. Então, nessa questão B, graus aqui. Aqui, 25. Aqui, x. E aqui, nosso... Temos que identificar, pessoal, quem é quem. Em relação ao 35 graus, o x só pode ser a hipotenusa. Porque é o lado oposto a 90 graus e é o maior lado. Não tem pra onde correr. Esse 25 está colado ao ângulo. Então ele é o cateto adjacente. E esse lado aqui, que não tem nenhum valor, a gente não vai trabalhar com esse lado, eu vou só comentar, é o cateto oposto. Está de frente para o ângulo. Então eu vou ter que usar uma relação que envolva cateto adjacente e hipotenusa. Uma razão trigonométrica. Qual a razão trigonométrica, Júlia, que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? É o seno, cosseno ou tangente? É o cosseno. O cosseno, ó, adjacente, hipotenusa x. Então você vai usar a razão trigonométrica de acordo com o triângulo dado. Entendeu, Manuel? Entendeu, Juliana? Entendi. Aí, seno e cosseno. Cosseno de 35 graus é o cateto adjacente, que é 25, pela hipotenusa, que é x, pessoal. Galera, quanto vale o cosseno de 35 graus? Ah, me ajuda aí, por favor, o Manuel. Quanto vale o cosseno de 35 graus? Por favor. 35 é... cosseno de 0,8192. 0,8, perdão? 8192. Me perdi. Ah, desculpa. 0,8 92. 9, perfeito. Obrigado. Acabou. Continha. X, vamos lá. Bota um embaixo, cruza. Esse com esse. Então vai ficar como? Vai ficar 0,8192x igual a 25. Quem é x? É 25 sobre 0,8192. Vamos dividir. Por favor, calculadora, faz a continha. Quanto é 25, Manuela, por 0,8192? Deu 30,517. 30,517? Isso. Bom, se formos aproximar, deixar só acima da decimal, se você tirar o 7 maior que 5, bota mais 1 no vizinho 1. Então o x que ele pede aqui vai ser 30,52. 1 mais 1, 2. Entendeu, Manuela? Sim. Entendeu, Júlia? Entendi. Beleza. Então, pessoal, por hoje é só. Manuela, um grande abração, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula, galerinha. Fique com Deus. Tchau. Valeu.